Apocalipse, capítulo 6, abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A teologia, ela se divide na definição deste cavalo e deste cavaleiro. Uma parte fala que é o anticristo, outra parte fala que é a falsa religião, outra parte fala que é o próprio Cristo, que é o Senhor. O cavalo branco simboliza a graça pura, limpa, imaculada. E o que está sentado sobre a graça, sendo transportado por ela, é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, né? São todas as pessoas em todo o mundo que se converte a Jesus e seguem a sua palavra e passa a ser uma igreja dele na terra. Então nós somos a igreja sobre o cavalo branco, que é a graça, com um arco na mão, que é a Bíblia. E veja que foi dado a nós uma coroa, a coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, que são mencionadas em diversos pontos da Bíblia. A coroa da salvação. E aí conclui dizendo: e saiu vitorioso e para vencer. Vitorioso. Vitorioso é aquele que já venceu, que conseguiu a vitória, né? Que alcançou um triunfo. Então vencemos numa primeira etapa. Qual etapa? De montarmos no cavalo, de termos o arco, que é a palavra, na mão, de recebermos a coroa, que é o direito da vida eterna. Então somos vitoriosos por isso. E agora temos que vencer o mundo, conforme 1 João capítulo 5 é mencionado. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós, crendo que Jesus é o Filho de Deus, vamos vencer o mundo. Mas para vencermos o mundo, temos que estar sobre o cavalo branco, na posição de igreja, com um arco na mão e a coroa na cabeça. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Aqui a teologia também se diverge. Uns falam que é guerra, outros falam que é a morte. É sempre várias versões. Vamos para a lógica, mas não se assustem com o que vou revelar aqui, recebido de Deus. O cavalo vermelho simboliza o sangue de Cristo. E nisso a teologia concorda com as revelações me dadas. Porque ela fala que é o vermelho do derramamento de sangue.
Mas ela menciona que é de guerra. Não, é o sangue do Senhor derramado. E ninguém pode estar sobre o seu sangue, senão Ele mesmo. Mas como? Está dizendo aí que esse cavaleiro veio tirar a paz da terra para que se matassem uns aos outros? Sim, é isso mesmo. São Mateus, capítulo 10, verso 34. O Senhor Jesus ensinando aos apóstolos a missão deles. Quando termina de ensinar a eles, ele vira para os 12 e diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha lá o cavaleiro tirar a paz com uma espada na mão. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E o inimigo do homem serão os seus familiares. Essa foi a missão de Cristo. E não podemos transmiti-la para outro. Essa missão foi dele. E ele cumpriu com louvor e vem cumprindo até hoje. Não por maldade, mas para nos ajudar, como ele mesmo relata um pouquinho mais adiante no próprio capítulo 10, que ele fala assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então é bom que haja essa dissensão, para que nós sempre, entre o pai e o filho, entre a nora e a sogra, entre o homem e a sua mãe, sempre haja o Senhor. Para que amemos mais o Senhor do que o próximo. Está aqui com referências, com pontos bíblicos que se enquadram, que se juntam, que se interligam, dando fundamentação à Escritura, tornando esse livro todo num contexto verdadeiro. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e nem o vinho. Preto simboliza a escuridão do mundo, as trevas, o pecado, o mundo em geral. Quem que está sobre o mundo com a balança na mão? Ah, é a fome. Não. A Bíblia, ela é espiritual. Ela nos transmite pontos referenciais para a salvação espirituais. Quem está com a balança na mão no mundo, medindo tudo por dinheiro? Os falsos pastores. Trigo, a palavra escrita. O que é a cevada? A cevada é um grão semelhante ao trigo. Ok? O grão da cevada, ele é semelhante ao trigo. E aí os falsos pastores, ele vem e lê para você um trecho da palavra, que é o trigo, e te cobra por isso. Depois ele vai e faz uma exortação cevada para você, que é semelhante ao que está na palavra, mas não é o que está na palavra, porque eles distorcem para os beneficiar e os justificar dentro do que pregam, enganando o povo, tirando a lã das ovelhas. Glória a Deus. Lhes apresentando algo semelhante, mas não verdadeiro. Traz cevada para vocês, para o povo, para a humanidade.
enganando todo mundo e enganando mais ainda a si mesmo, em troca do dinheiro, do dízimo, de uma oferta, de um pagamento de uma oração, do pagamento de uma visita. Santo Deus. Mas João ainda vê um outro animal que dizia, entre os 4 animais: mas não danifique o azeite e o vinho. O azeite nada mais é do que, irmãos, a unção do Espírito Santo. Lá antigamente, os pastores, eles despejavam azeite sobre as ovelhas, né? Ungiam as ovelhas com 3 propósitos: para repelir os insetos, para amenizar atrito nos conflitos entre elas, porque vai deslizar, e para curar doenças. Consegue ligar isso no lado espiritual? Quem tem o azeite, quem tem liberdade com o azeite, quem é ungido do Senhor, ele não se achega a esses enganadores. Não há atrito quando se encontram, porque não dá liga, desliza, não tem como ficar junto. Um repele o outro. E ainda cura as doenças espirituais. Né? E nem o vinho, que é o sangue do Senhor, né? A comunhão do sangue de Cristo, que eles não têm acesso. Tanto que Deus deu a eles o entendimento, porque eles não têm a sabedoria, então Deus deu a eles o entendimento de as suas ceias fazerem com suco de uva. Porque não podem ter acesso ao vinho. Porque o vinho está aí para todo mundo, materialmente. Mas após orado, é o sangue do Senhor. E esses enganadores não podem ter acesso ao sangue do Senhor. Não podem ter, eles não estão na comunhão do sangue do Senhor. Não pode ser apresentado o sangue do Senhor de qualquer maneira, nem para qualquer um, nem ser tomado de qualquer jeito. Então eles não têm acesso. E ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Santo Deus. O amarelo simboliza fogo, derrota, perdição. Própria morte. Né? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte. Quem é esse? Aquele que o Senhor, né? Conforme está escrito em Hebreus capítulo 2, o Senhor participou da carne e do sangue também, das mesmas coisas como todos os homens, para que pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele que está aqui por nome morte,
cujo tem o império da morte sobre o cavalo. E o inferno segue, que é os seus anjos que desceram com ele. Mas veja aqui um detalhe: e foi-lhes dado o poder. Eles não vieram com poder para isso, foi dado a eles. Foi dado por quem? Pelo Senhor, né? O Senhor deu a eles esse poder. Infelizmente, é mencionado a nós que o Senhor, Ele mandou, lá em Ezequiel capítulo 14, o Senhor fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Ezequiel profetizava lá atrás que esses 4 maus juízos de Deus viriam como castigo sobre Jerusalém, sobre o povo. Então, quando vem aqui o diabo com seus seguidores, eles vêm cumprir uma profecia de Deus que Deus não quis dar para nenhum anjo cumprir, deu a eles para matar a 4ª parte da terra com a espada. Mas esse matar, essa morte, na verdade, ela é no sentido de morte de esperança. A falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, que é a vida eterna. Então ele vem para matar a sua esperança de salvação. Ele vem para tentar aniquilar o seu direito de salvação. Como? Com espada, que é a palavra. A mesma espada que te dá vida pode te dar a morte. E com fome, fome da palavra, como está escrito lá em Amós capítulo 8, versículo 11: eis que vem os dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então vejam que tudo está dentro da palavra. Tudo é espiritualmente. A humanidade, a sociedade, as igrejas, as religiões, as crenças, as fés, as pessoas precisam entender que a Bíblia, ela fala unicamente de espiritualidade. Ela traz para nós relatos que temos que transportar para um plano espiritual, que nos faça entender o caminho da salvação. E aí ele fala ali, ó, com pestes, né? O que seriam as pestes? É o pecado. Em outro ponto fala das pragas. É o pecado. É a inveja, é a lascívia, é o adultério.
Tudo isso nos rodeia. Nos inflama. E o Senhor quer eliminar isso. Basta. Como se livrar disso? Basta estar sobre o cavalo branco. Aquele que estiver sobre o cavalo branco não vai sofrer os 4 maus juízos do Senhor que virá sobre o que está com o que está sobre o cavalo amarelo. Venha para a graça, firma nela, carrega o seu arco, carrega a sua coroa. Isto será o suficiente para te livrar dos 4 maus juízos do Senhor, que virá sobre toda a humanidade. Por que fala que vai matar só a 4ª parte da terra? Uma parte já estará sobre o cavalo branco. Uma parte estará perdida seguindo o cavalo preto. E uma parte já pertence ao cavaleiro amarelo. Então são 3 estão livres dos maus juízos. A 4ª parte sofrerão eles. Essa é a explanação daquilo que Deus revelou a mim sobre esse trecho. Cada um tire sua conclusão. E que cada um tire a sua própria conclusão, lendo, estudando, examinando as Escrituras. Não tire conclusão seguindo o que ouviu de fulano, de Beltrano, de ciclano, o que ouviu de um pastor, ou de um ancião, ou de um presbítero. Não. A Bíblia está ao seu alcance, aproveite. Examine ela você mesmo. Tire sua conclusão. Alimente a sua fé. Estruture o templo interior dentro de ti, para que haja em ti uma esperança de alcançar a graça, que é o cavalo branco, montar sobre ele e rumar junto a Cristo para a sua salvação. Saudações a todos, um forte abraço. Eu sou Fernando Crescêncio e fiquem com Deus. Deus seja louvado. Amém.